A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia a você, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez aqui, quem está com você é o seu conservo em Cristo, pastor William Costa. Você está no programa Simplesmente Igreja, aqui na emissora Ponto de Encontro. E mais uma sexta-feira abençoada, nos encontramos aqui, falando do amor de Deus, louvando ao Senhor, engrandecendo aquele que morreu por nós e ressuscitou, e nele nos dá a vida eterna. Eu quero cumprimentar você e a sua família que tem já estado conosco todas as sextas-feiras, feito parte desse projeto abençoado na presença de Deus. E quero pedir a você já de antemão, tá bom? Já deixa o seu like, já se inscreva no canal, compartilhe essa live com a sua família, com os seus amigos, com os irmãos do ministério. Vai lá. Pede oportunidade para o seu líder, para o seu pastor, para o seu líder de jovens. Fala, olha, quero compartilhar o link de um programa abençoado que está acontecendo agora na emissora Ponto de Encontro, programa Simplesmente Igreja. E por que Simplesmente Igreja? Porque aqui esse é um lugar onde nós não temos outro objetivo, senão louvar e engrandecer ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é ser igreja, é honrar ao nosso Senhor. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial que vai estar contando um pouquinho da sua história de superação na presença de Deus. E olha o tema do nosso programa hoje: Jesus faz tudo novo. E aí, muitas vezes nós olhamos para situações e falamos, como as coisas podem mudar para a minha vida? Hoje você vai ouvir um testemunho, uma história de superação que você realmente vai crer, vai ter a sua fé renovada e fortalecida e saber que em Jesus Cristo tudo pode se fazer novo. Eu quero já mandar um abraço a toda a família da Igreja Apostólica a Nova Vida no Brasil e também no mundo, aos irmãos que estão em Moçambique, em Portugal, que Deus abençoe a vida de vocês tremendamente. Um abraço no coração aí, um cheiro, Bispo Alberto, Pastor Marcos Maia, todo o corpo pastoral da igreja, os nossos oficiais, diáconos, intercessores, líderes de departamento, todos os irmãos, um cheiro no coração. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, e os meus amigos também de ministério, pastores e líderes que têm nos acompanhado nessa jornada aqui, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Quero mandar um abraço também, um cheiro no coração da minha querida esposa, pastora Selma Costa, que está sempre na jornada aí, na peleja comigo, não tem soltado a minha mão, e ela e Jesus tem me suportado, que não é fácil, mas ela e Jesus tem me suportado e tem sido bênção para a honra e glória do Senhor, tá bom? Então um abraço a todos os irmãos, compartilha aí, já tem bastante gente chegando na live aí, tá certo? Deixa o seu joinha, deixa o seu like, não esquece não, isso ajuda a aumentar a relevância do nosso canal, ajuda a aumentar a relevância da nossa programação, e eu tenho certeza que o Senhor continuará operando e trabalhando através dessa programação. E você tá vendo aí na tela aí, tá bom? Do seu lado direito, você tá vendo esse QR Code, e embaixo também aí a chave Pix, para que você nos ajude a continuar fazendo essa programação. Nós estamos aqui pela fé, tá bom? E contamos aí com o seu apoio, com a sua colaboração. Então, se você quiser fazer a sua oferta e quiser também nos apoiar, tá bom? Nós seremos gratos a você, mas eu tenho certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós estamos aqui porque a vontade dele é essa. Então, enquanto estivermos aqui, sabemos que estamos aqui pela graça e direção do nosso Deus. Mas se você quiser nos apoiar e puder nos apoiar, eu fico muito grato. Tá aí a chave Pix, que é o meu e-mail também. Se você quiser também me convidar para ministrar, se você quiser estudar, fazer teologia também, em breve eu vou trazer aqui banner comercial dos nossos cursos teológicos de grego, língua portuguesa, hermenêutica, exegese, hebraico, tá bom? Mas conto com você e com a sua ajuda. Queridos, hoje, para começar o nosso programa, Jesus faz tudo novo, eu quero ler um texto da palavra de Deus com vocês, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 4. E o versículo 16, Jesus disse assim para a mulher samaritana: olha, vai lá e chama o teu marido e vem aqui.
Ao que essa respondeu, né? A mulher respondeu: não tenho marido. E replicou-lhe, respondeu-lhe Jesus, dizendo: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que tens agora não é teu marido. E isto disseste com verdade. E, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Aí você deve estar se perguntando: pastor William, qual o fundamento de você trazer esse versículo? A resposta que Jesus deu para a mulher, dizendo: tudo que você disse com base na verdade. O tema do nosso programa hoje é: Jesus faz tudo novo. Sabe qual é o princípio, irmão, do caminho da mudança? É você não ter medo de encarar a verdade. Porque muitas vezes a mudança não acontece porque nós temos medo de encarar a verdade. E a mulher aqui, quando ela viu que Jesus começou a estender o diálogo, começou a estender a conversa, você já sabe, acredito que todos nós que estamos aqui na audiência já sabemos, samaritanos não se dão com judeus, não comem no mesmo prato, não compartilham nenhum talher, muito menos uma caneca de água. Depois de toda aquela questão ali teológica, Jesus fala para ela: vai lá e chama teu marido. E ela respondeu dizendo: eu não tenho marido. E olha a resposta de Jesus para ela: tu disseste bem, não tens marido porque respondeste com a verdade. Como que as coisas começam a mudar na nossa vida? Quando nós temos coragem de encarar a verdade. Às vezes a verdade é dolorida, às vezes a verdade é pesada, às vezes a verdade mexe conosco, mas escuta, tudo sendo colocado na presença de Cristo, Cristo vai usar o que parece ser maldição e nunca ter resultado para começar a fazer uma mudança na nossa vida. Então, quando eu estava conversando com a convidada de hoje, passei os dias meditando, falando: Deus, qual é a mensagem? Como eu vou introduzir o programa de hoje? Como é que eu vou iniciar? E aí me veio esse texto. E disse Jesus: disseste bem, porque falaste com a verdade. Por isso que Jesus não ficou jogando na face dela ou arrotando santidade. Sabe por quê? Porque não existe santidade maior do que viver com base na verdade. Porque está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Mas não é só a verdade do evangelho. A aletheia, né? Ou a aletheia, no grego, aletheia, como nós pronunciamos aqui para nós falamos português, a verdade aletheia não é a verdade religiosa. A palavra aletheia da escolástica grega é o senso de verdade no sentido de justiça. Seja justo com você mesmo. Seja justo com você mesma. Pare de viver no engano. Pare de se permitir ser enganado. Pare de se permitir ser enganada. Pare de se permitir viver em engodo. Eu sei que talvez pareça ser melhor para você viver escondido na mentira, viver oculto, se esconder das coisas. Talvez pareça melhor para você, mas não é. O Senhor está chamando para você hoje você nesse programa, você vai ouvir um testemunho tremendo aqui, que não existe nada melhor do que você encarar a verdade e falar: Senhor, essa é a verdade da minha vida e ela precisa ser alterada. Eu preciso viver a verdade das tuas promessas. E sabe o que aconteceu? Jesus fez tudo novo. Então muitas pessoas vivem dentro do evangelho, dentro da comunidade cristã, fugindo da verdade, se escondendo através de títulos, se escondendo através de cargos, se escondendo através de muitas coisas, através de dons, através de talentos. Mas Jesus, eu me apaixonei. Eu amo a Bíblia, mas eu me apaixonei pela resposta que está aqui nesse texto. E disse-lhe Jesus: disseste bem, porque disseste que não tem marido não por medo. Disseste que não tem marido porque essa é a verdade. Então todos os maridos que ela teve foi uma vida de ilusão. Mas ela perdeu o senso religioso enquanto vivia uma ilusão? Não, pelo contrário. Tanto que ela respondeu: nós adoramos nesse monte, porque os nossos pais adoraram nesse monte. Jacó deu de beber aos seus animais e aos seus filhos aqui nesse poço em Samaria, chamado Poço de Jacó, né? Beer Yaakov. O senso religioso dela não se perdeu, gente.
O senso religioso da mulher, teológico, não se perdeu, mas a vida dela não era uma verdade. Mas o dia que ela encontrou Jesus, aleluia! Jesus falou para ela, a sua resposta não é teológica, a sua resposta não é religiosa. A resposta que você deu para mim é com base na verdade. Aletheia. Porque conhecereis a verdade vos libertará. E mais uma vez eu insisto nisso. É só a verdade bíblica? Não. É encarar a verdade da vida também. Para que a Bíblia Sagrada, com sua verdade, se aplique sobre a verdade da sua vida, ainda que essa verdade seja dolorida, como era a verdade da irmã de Samaria, a quem nós denominamos, às vezes, né? Chamamos a alcunha dela de mulher samaritana. Aí, por esse texto, podemos chamar de irmã de Samaria. Essa é a verdade dentro desse texto. E assim, isso me captou a minha alma. Captou a minha alma. E o Senhor falou para mim, William, muitas vezes as coisas não mudam. Sabe por quê? Porque você não tem coragem de encarar a verdade. Meu Deus. Senhor, mas a verdade que eu preciso encarar me machuca, dói. E ele disse, o que mais dói não é encarar a verdade. O que mais vai te doer, William, é você continuar vivendo uma mentira. Mas a verdade não. Então, querida, a palavra para você nesta manhã é: encare a verdade. Apresente ela para Cristo. Porque eu tenho certeza de uma coisa: Jesus fará tudo novo. Nada vai permanecer da mesma maneira. Aleluia! E pode ficar em paz. Que Jesus não vai arrotar santidade em você, não. Os homens vão querer jogar pedra, fazer igual os discípulos. Se espantaram porque ele estava conversando com uma mulher e esta ainda samaritana. Os discípulos se envergonharam por Jesus. Jesus não se envergonhou da mulher. Sabe por quê? Porque a mulher apresentou para ele a verdade. E aí Jesus fez tudo novo. Então, toma essa palavra para sua vida. É o nosso devocional do Simplesmente Igreja hoje. Tá bom? Davi até colocou ali hoje, ali, ó. Simples assim. Eu acho que ele ia escrever Simplesmente Igreja. mas foi profético, Davi. Foi profético. Simples assim, Davi. Simples assim. Se nós apresentarmos a nossa verdade para Cristo, ele vai fazer tudo novo. Eita glória! E hoje não tem louvor, não tem comercial, porque hoje eu tô animado para ouvir o testemunho dessa mulher de Deus aqui, querido. Já vai compartilhando, taca o dedo no like aí, ó. Tem pouco like aí, gente. Taca o dedo aí, ó, no joinha. Ô glória! E vamos deixar Jesus fazer coisas novas na nossa vida. Oh, meu Deus, tá forte aqui, hein? Tá forte. Queridos, eu quero apresentar para vocês, ô glória! Apresentar para vocês essa mulher de Deus. Essa mulher de Deus que é mãe, esposa, líder, serva do Altíssimo. E, queridos, hoje está comigo aqui, né? Fazendo a dobradinha da família Quaresma. Fazendo a dobradinha hoje a nossa querida irmã Tatiele Quaresma. Seja bem-vinda, minha amada, ao programa Simplesmente Igreja. Paz do Senhor, pastor William, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo, a nossa igreja, minha família, todo mundo que está aí na live acompanhando. É uma alegria enorme, quero agradecer por essa rica oportunidade para podermos compartilhar um pouquinho do que o Senhor fez na minha vida, na minha casa, na minha família. E quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui. E muito nervosa, mas isso é normal, né? E quero agradecer de coração pela oportunidade e dizer que grandes coisas fez o Senhor na minha vida e com certeza algo de bom você vai tirar hoje desse testemunho. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nessa manhã. É isso aí, meus irmãos. Então eu vou dar visão. Eu não vou pedir para você dividir a tela hoje, porque hoje eu quero dar espaço, eu quero dar tempo para nossa querida irmã Tatiele, mandar um abraço pro meu querido Águia,
que é, para quem não sabe quem é o Águia é o querido cantor e compositor, nosso irmão, servo de Deus, evangelista Arnaldo Quaresma, que tá aí na sintonia. Como que é o nome da mãezinha dele também, que tá lá? Dona Ivânia. Dona Ivânia tá em São Paulo também. Isso, minha cheiro sogra. no coração. E eu chamo o Arnaldo de Águia por quê? Porque o nome dele, né? O nome Arnaldo vem de Arnold, que é austríaco. E aí a palavra Arnold em austríaco, que é o nome também do Arnold Schwarzenegger. Meu Deus. E Arnold em austríaco é literalmente águia. Nossa, eu não sabia. É, por isso quando você vê eu brincando com ele, e aí águia. É porque Arnold é águia, é um nome austríaco, né? Tudo bem que tem a questão da transliteração por conta da língua, mas o nome do Arnaldo Quaresma, o Arnold, é de águia. Olha tá aí. Bom? E aí por isso que eu brinco com ele e falo, e aí águia? É por conta disso, tá? Então, Arnaldo, cheiro no coração, lindão. Amo você, tem que fazer a parte 2 aqui no Simplesmente Igreja. Mas vamos lá, nossa querida irmã Tati, eu vou dar tempo para você e eu quero que você comece aí falando um pouquinho para nós, que você se apresente e diga para nós quem é a Tatiele Quaresma. Bom, gente, deixa eu agradecer, né, ao meu esposo. Um beijo, meu amor. Obrigado por todo o apoio. Se não fosse o seu apoio, sempre na minha vida, hoje eu não estaria aqui, tá? Te amo muito, obrigada por ser esse grande homem de Deus, intercessor na minha vida. Deus abençoe. Bom, então, a Tatiele Quaresma, um tempo, pastor, eu confesso que foi muito difícil falar sobre quem eu era. Na verdade, quando falamos de nós, eu acredito que não seja algo fácil falar de nós mesmos, né? E por muito tempo eu vivi aprisionada, eu vivi fechada, né? Eu não conhecia Jesus. E hoje eu posso dizer que hoje a Tatiele é uma grande mulher de Deus, uma grande serva. É isso que me dá, é isso que sustenta a minha vida. Jesus é tudo na minha vida. Jesus transformou a minha vida, né? Então, hoje eu me considero, sim, uma grande serva, uma grande mulher de Deus, uma grande mãe, uma esposa em construção, né? Que a gente está sempre aprendendo e Deus vai nos moldando e pela graça e pela misericórdia, né? Nós estamos aí, seguindo firmes nessa jornada. É isso aí. Então, vamos lá, Tati, deixa eu... Então, vamos lá. Você e o Arnaldo, quanto tempo vocês estão casados? Tem aí agora o Noah. Conta um pouquinho pra gente aí dessa vida matrimonial, dessa constituição familiar aí. Sim. Eu e o Arnaldo nos conhecemos há 5 anos atrás. Foi no dia do meu batismo que nós nos conhecemos, né? Eu brinco com ele que ele foi cantar no meu batismo e acabou me cantando, né? Enfim, eu era católica e frequentava diversas religiões por conta de problemas, né, emocionais e problemas de saúde, inclusive. E por muito tempo eu passei vagando, assim, pelo mundo, até conhecer Jesus através da vida do meu pastor Gessé Tiago. Inclusive, um abraço, pastor, se você estiver assistindo essa live. Pastora Kellen, a Igreja Brasil para Cristo, lá de Sarandi, no Rio Grande do Sul. Foi através dele que eu conheci Jesus, antes mesmo do batismo, né? Eu sempre falo que ele me apresentava Jesus de uma forma leve e nunca foi assim forçado, nunca foi, Tati, você tem que se batizar, tem que vir para a igreja. Não. Foi algo natural e eu acredito que eu escolhi aceitar Jesus e viver algo novo, algo diferente na minha vida por conta disso, porque não foi nada forçado, não foi nada enfiado, né, goela abaixo, assim. Então, foi uma bênção essa transição. E ainda, quando eu conheci, uma amiga minha me levou aos atendimentos, né, pastorais, eu ainda demorei 3 anos, eu conto que ele teve paciência, e Jesus mais ainda, né, comigo, porque eu era triste, eu era dura na queda, eu ia no atendimento, mas continuava no mundo, né, não tinha conhecimento. E ele persistiu, ele foi a pessoa que acreditou em mim, que não soltou a minha mão em momento algum,
Porque quando nós passamos por situações difíceis, inclusive de saúde, na área emocional, que eu acredito que é uma das áreas que muitas pessoas padecem hoje, muitas pessoas têm problemas emocionais. Muitas escondidas na caverna e muitas ainda por orgulho, por alguma forma não se deixam, não se permitem ser ajudadas, né? Então acabam não alcançando a bênção, muitas vezes por conta disso, por permanecerem ali, né? E foi algo muito natural, assim, eu louvo a Deus pela vida do pastor Gessé, que foi uma pessoa muito importante nesse momento. Enfim, chegamos ao batismo, foi num ano que, depois eu vou falar um pouquinho disso, sobre a minha cura, né, da depressão, da ansiedade, mas foi no ano que eu decidi fazer um propósito e começar a ir na igreja, foi no ano da pandemia, 2021, então foi um momento, não, 2020, perdão, foi 2020, desafiador para mim, como pessoa, no trabalho. A igreja e Jesus era a minha única e última alternativa. Era a minha última cartada, podemos se dizer assim. E no início de 2020 eu fiz um propósito na igreja e eu pensei, Deus, me ajuda, porque mal eu sabia nem como orava, nem como fazia propósito, pastor. Eu era aquela... não era convertida ainda, mas era aquela pessoa que buscava e buscava do meu jeito, né? Deus conhece o coração da gente. E eu fiz um propósito de 21 dias, eu lembro como se fosse hoje. E no 21º dia, eu fui curada da ansiedade, da depressão. Eu tinha síndrome do pânico. Era algo que me acompanhava há 16 anos. Eu era dependente total de remédio, de medicação, para acordar, para dormir, para poder ficar bem. Eu vivia uma vida como se fosse um robô, sabe? Então, ia para o trabalho, levantava, ia para o trabalho, e ali eu permanecia, era ali que eu conseguia dispersar os problemas emocionais que eu tinha, a dependência emocional de pessoas, vários problemas emocionais, que eu achava que aquilo era normal, né? Então, eu me aprisionei nas minhas dores e nas minhas emoções. E foi um momento difícil, porque depois de 16 anos tomando medicação, meu amigo, chega uma hora que o remédio não faz mais efeito. E foi o que aconteceu comigo. O remédio, a medicação não faziam mais efeito. Então eu precisava buscar algo, tinha tentado já suicídio por diversas vezes. E, como eu falei, Jesus foi a minha última cartada, assim. Eu pensei, é agora ou nunca, né? E eu creio que Deus já tinha algo poderoso na minha vida, né? Já tinha essa cura. Deus escreve certo por linhas tortas, né? Como diz o ditado. E aí eu fiz esse propósito e no 21º dia eu fui curada para a glória de Deus. E até hoje, 5 anos após, eu nunca mais tomei nenhuma medicação. Eu brinco com o Arnaldo, eu parava assim na mesa, pastor, e eu ficava assim, ó, o tempo inteiro, balançando a perna e inquieta. Era algo que começou a me prejudicar no meu trabalho também. E eu fui curada para a honra e glória do Senhor na igreja. E nunca mais ingeri nenhum tipo de medicação para ansiedade, para depressão e para síndrome do pânico. Fui liberta. E aí, no dia do meu batismo, que foi em outubro do mesmo ano, de 2020, eu conheço o Arnaldo. E aí, na parte que a igreja recebe, né, os que foram batizados, eu estava sentada, assim, eu lembro que era pandemia, na primeira fileira, assim, bem na frente, estava de máscara. E aí, quando eu olho, assim, pro altar, engraçado que nesse tempo, eu já frequentava a igreja, mas eu nunca tinha visto o Arnaldo. Eu brinco com ele que o Senhor guardou ele para mim nem olhar para ele antes do tempo. Deus guardou, tá vendo? E aí, nossos olhares se cruzaram, né? E eu dei um riso, assim, por debaixo da máscara e baixei a cabeça rápido. E nisso, o nosso pastor tava do lado dele e ele falou assim, ó, essa aí é a tua esposa, né? Profeticamente falando. E aí, ali a gente começou, o pastor nos apresentou, criou um grupo no WhatsApp, colocou eu e o Arnaldo no grupo, e aí apresentou, Arnaldo, essa é a Tati, minha filha amada, assim, assim, assado. Tati, esse é o Arnaldo, meu filho amado e tal. E pastor Gessé saiu do grupo.
e sai do grupo. E aí a gente começou a conversar, e conversa vai, conversa vem, às vezes ficávamos até madrugada conversando, e conversas assim sobre Jesus. Eu tinha muita curiosidade em saber quem era esse Jesus, porque recém-batizada eu sentia que a minha vida tinha mudado, mas eu não entendia, eu não conhecia Jesus verdadeiramente, né? Então eu queria entender como que era, quem era esse Jesus, o que Jesus já tinha feito na vida dele, quais eram as promessas que ele tinha. E aí, a partir daí, eu lembro que em outubro ainda teve um seminário lá na igreja, e a gente conversava e tal, e um dia, uma pastora amiga minha, pastora Lucélia, um abraço, minha amiga, se estiver assistindo, Deus usou ela para me entregar uma palavra, que eu conheceria um homem, e que Deus tinha pressa, que seria tudo muito rápido. Deus tinha pressa nas nossas vidas em cumprir, né, o propósito, e conversa vai, conversa vem. Mas eu guardei isso para mim porque, como eu era nova na fé, pastor William, eu tinha essa dificuldade de entender, mas o que rápido? Meu Deus. O que rápido? Que propósito? Qual é o propósito? Eu recém me batizei, não sei nem, né, como funciona essa vida, né, de cristão, assim, envolvente, né, dentro da igreja e envolvido. E eu tinha essa dificuldade no início. E aí, conversando, né, com o Arnaldo, trocando ideia, um dia eu contei isso pra ele, falei, né, dessa palavra. E aí, ele também me contou que ele tinha uma palavra, né, sobre a futura esposa dele, de uma outra pessoa, ainda quando ele estava namorando outra pessoa, né, sobre mim, inclusive detalhes físicos, assim, pele clara, cabelo claro, né? Então... Quando eu soube isso, eu falei, meu Deus, é o Senhor mesmo que tá nesse negócio, nesse manto. E aí a gente começou. Aí depois de alguns meses a gente namorou, noivou e casou em 6 meses. E depois, através de uma reunião de Zoom na pandemia, eu lembro que eu ainda dava aula na faculdade, lá no Sul. Eu saí da aula, que a aula era online naquela época, né? E nós participamos de uma reunião de Zoom com um pastor lá de Cascavel, da nossa igreja, sabe? Era tipo um seminário online. E Deus usou ele para me entregar uma palavra a respeito do meu útero. Eu tinha suspeita de endometriose na época. Então, eu havia passado já algumas ginecologistas e todas as médicas falavam que quando eu quisesse engravidar, eu precisava parar, interromper, né, o anticoncepcional para fazer um tratamento de pelo menos 3 a 4 anos, que elas não tinham assim como falar o tempo certo, mas que eu teria que fazer esse tratamento, né? Aí nós casamos e tal, e depois de 20 dias, depois dessa palavra, dessa cura liberada, nós descobrimos que estávamos grávidos, e aí foi aquela surpresa, né? Foi emocionante, assim, mas Deus fez milagres na minha vida num período assim muito curto de tempo, e não tem como não edificar a minha fé primeiro, porque eu não conhecia esse Jesus, eu era refém, eu era prisioneira de medicações e de pessoas. Hoje eu tenho esse entendimento, né, que eu era refém e prisioneira de pessoas, eu tinha essa dependência emocional. E isso me machucava e me prejudicava muito. Então, hoje, graças a Deus, Jesus me libertou e me curou por completo. Então, vamos lá. Rapaz do céu, eu tô aqui, eu não sei se eu dou glória, se eu falo em língua, mas eu vou me controlar aqui. Mas vamos lá, Tati, eu vou te pedir, agora sou eu que estou te pedindo, tá? Você viu ali a sua câmera. Uhum. Existem pessoas, Tati, você passou por todo esse processo sem estar em Cristo. E existem muitas mulheres que estão passando por esse processo estando em Cristo. Porque elas não conhecem o Cristo que pode mudar essa situação. Uhum. Porque, como você disse, você se acostuma. Sim. E você acha que, tipo assim, eu posso estar falando besteira, mas talvez tenha alguma mulher que esteja te ouvindo e vai ver depois desse corte, que imagina que, mesmo estando em Cristo, ela pensa que esse é o natural de Cristo para ela. Sim. Que Cristo quer que ela passe por esse processo porque ele tem vale. alguma coisa para ensinar. Olhando para aquela câmera ali, Tati,
explica um pouquinho pra gente o que foi esse... Porque assim, por que eu gosto de trazer as pessoas aqui, Tati? As pessoas não imaginam. Quando você usou aí o termo 16 anos, É muita coisa. 16 anos é uma vida. 16 anos é uma vida. E eu sinto pelo Espírito de Deus que existem pessoas, Tati, que mesmo estando em Cristo, elas não conheceram Cristo como você conheceu. E estão nessas amarras mesmo estando em Cristo. Eu queria que você explicasse um pouquinho para que a pessoa aprendesse de uma vez por todas, Tati, que esse não é o normal de Deus para ela. Não é isso que Jesus quer. Ainda que ela esteja achando que é normal, não é o que Jesus tem para ela. Explica para a gente um pouquinho, se caso você puder, se caso convira Sim. você. Sim, antes de eu falar a respeito disso, eu preciso falar, eu acho que para dar um contexto para as pessoas entenderem como tudo começou, né? Eu tinha aproximadamente 16 anos, mais ou menos, quando esse processo da depressão, da ansiedade e da síndrome do pânico desencadearam na minha vida através de um trauma emocional muito grande. Com 16 anos eu perdi uma familiar muito importante de acidente de trânsito, né? E eu era muito apegada, era minha tia, irmã da minha mãe, e foi um processo, assim, muito doloroso, que desencadeou muitas coisas em mim que nem eu sabia o que eram aquelas coisas, né? E eu lembro que durante esse período, os meus pais, os meus familiares, amigos, né? Todo mundo queria ajudar de alguma forma a amenizar essa dor, esse sentimento que a gente sente. Isso desencadeou em mim alguns fatores, assim, na saúde, mas principalmente no emocional, né, na minha mente. Então eu não sabia como lidar com aquilo e por muitos anos e por muito tempo eu me aprisionei naquela dor. Eu achava que a minha vida tinha acabado ali, que não fazia mais sentido, que por que tinha acontecido isso com ela, era uma pessoa nova. Então eu fazia muitos questionamentos e a depressão me pegou assim de uma forma que eu não conseguia sair na rua, para vocês terem uma ideia, porque eu desmaiava na rua. Eu passava mal, o meu pai tinha que me acompanhar em consultas médicas, me reviraram do avesso. Neurologista, cardiologista, que vocês imaginarem, psiquiatra, fiz tratamento por anos, durante anos, terapia. E também, dentro desse processo, nós éramos católicos, né? Mas não assim tão frequentantes, né? E então os meus pais começaram a me levar em diversas coisas que as pessoas falavam, né? Cidade pequena, então, leva ela em tal lugar, ela vai ser curada. Leva ela lá no centro tal, ela vai ser curada. Tem o padre tal, tem a pessoa tal. E eu, durante esse período, esses 16 anos, eu vi e vivi muitas coisas, né? E eu digo que aquilo nem era fé. Aquilo era algo, um escape. Algo que eu precisava buscar, tendo o entendimento de que algo podia me curar. Eu ia em mais um. E toda vez que eu chegava nesses lugares, eu passava muito mal. Só rapidinho. Então você passou um processo, Tati, semelhante à mulher do fluxo de sangue. Sim. O mesmo período, né? Inclusive. Ela ficou lá durante 12 anos e, tipo assim, gastou, vamos, não desistiu. Não. Ela não sabia como encontrar a mudança, mas Sim. Ela não desistiu. Não. E eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, até um abraço para eles, se eles estiverem assistindo, meu pai Pedro, minha mãe Thelma, eu amo vocês. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque se não fosse vocês nessa época segurarem a minha mão e acreditarem em mim, hoje eu não estaria viva e eu não estaria aqui. Então, eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Vocês são muito especiais para mim. Eu honro a vida de vocês hoje ainda. Então, com isso, veio processos, né?
E eu buscava em pessoas, como eu falei, buscava em pessoas uma forma de me relacionar, uma forma de ter amizades, de ter um convívio que me tirasse o foco daquilo, da dor. Porque a pessoa que tem essa dor, gente, ela está aprisionada. E muitas vezes, sozinha, ela não consegue sair desse marasmo, dessa caverna, desse lugar escuro. Tinha dias, pastor, que eu não conseguia sair do quarto. O quarto tinha que ser escuro, né? Tinha dias que eu não conseguia ver ninguém, não conseguia falar. Aí, nesse tempo também, eu lembro que eu comecei a ver vultos, a ver coisas, a participar de reuniões espíritas, eu lembro, na época. Então, eu tinha sensibilidade, eu via muita coisa, eu ouvia muita coisa. E isso começou a me assustar. E aí, eu buscava ajuda nas pessoas, né? Mas nada me curava, nada me trazia paz. Eu ficava bem no dia e no outro dia eu já estava mal de novo. E o que era esse mal? Eu passava por um processo de sufocamento, aquilo me sufocava, eu tinha dor no peito, eu tinha uma angústia, uma dor dentro de mim que nada sarava, não tinha nada que amenizasse aquela dor, sabe? Então, por isso que eu disse que nesses 16 anos foi uma prisão, eu vivi numa prisão e Jesus me libertou dessa prisão. Então, para você que está passando por isso hoje, ouça bem, minha irmã, meu irmão, que está nos acompanhando aqui nessa live. Jesus liberta. Engraçado que eu estava orando essa semana, consagrando, e o Senhor falou aqui, que Deus falou contigo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Eu creio que a cura começa quando a verdade de Deus confronta a mentira que Satanás diz sobre nós. Porque no meu ouvido eu escutava o tempo inteiro: você não vai conseguir, você não é capaz, você não vai conseguir, você não é capaz, você não vai conseguir, você não é capaz. E aquilo me atordoava. Então, Satanás, a Bíblia diz, né, que Satanás está ao nosso derredor. Então, aquilo... E eu dei voz. Eu dei voz para aquilo, porque eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a verdade. Por isso que eu digo que eu estava aprisionada. Para você, meu irmão, minha irmã, que conhece a Jesus, você já conhece a verdade. Então não dê espaço, não dê ouvidos a essa voz, a esse mentiroso que é Satanás, que quer envergonhar a sua vida, que quer te aprisionar, te deixar numa caverna. Levanta daí, Talita cumi, levanta daí e se desprenda dessa prisão, se desprenda, porque Jesus é o caminho, Jesus é o único caminho. E Jesus já nos deu essa liberdade. Então você já é salvo, você já é curado em nome de Jesus. Receba essa liberdade, essa cura, porque isso depende de nós, pastor. Quando eu entendi isso, eu sei que nós passamos, né? Tem aquele versículo que diz que no mundo passeis por aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo, né? Nós também somos capazes de vencer em Cristo Jesus. Então eu creio que a liberdade, a cura, Jesus pode transformar. E às vezes a gente vive na igreja e vive naquela mesmice, naquela acomodação, só de corpo presente no culto, mas não dando espaço para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Às vezes eu vejo muitas lideranças, e conheci inclusive algumas, que querem tratar os outros, mas não querem tratar a si. Então, nós precisamos deixar o orgulho de lado. Porque muitas vezes é o orgulho que nos atrapalha, é o orgulho que nos impede de chegar até a bênção, de sermos curados, de sermos transformados em Cristo Jesus. E eu creio que se você aceitar essa verdade, se você se permitir viver essa verdade em Cristo Jesus, aleluia, você será curado em nome de Jesus. Assim como eu fui dependente de remédio químico por 16 anos. 16 anos, você também pode ser curado em nome de Jesus. Meu Deus, eu tô aqui arrepiado e tô me segurando aqui. Olha quem apareceu aqui. Eu quero desejar aqui a bênção de Deus sobre uma pessoa muito especial que entrou nessa live. Tá aqui a senhorita, vou assim dizer,
né? Thelma Bernardi. Minha mãezinha. Deus abençoe, minha irmã Thelma. Deus abençoe Linda. a você, ao irmão Pedro também, que cuidaram dessa joia preciosa que é a nossa querida irmã Tati Quaresma, líder de mulheres. Irmãos, é forte demais, Tati. Já tô atrapalhando o ritmo do negócio nada. aqui. Já tô atrapalhando o ritmo que eu tô aqui arrepiado e me segurando. Deixa eu só mandar um abraço aqui, ó. Quero mandar um abraço à nossa querida irmã Cláudia, diaconisa Cláudia, saudade de você. Nossa irmã Kélia, evangelista Kélia tá aí. Um abraço para nossa querida evangelista Sabrina, para nossa querida aspirante Bianca, pro nosso querido diácono... Ai, meu Deus do céu. Esqueci o nome do marido da Bianca. Jesus, fugiu o nome do menino. Senhor, depois eu vou lembrar. Depois eu vou lembrar. Nosso querido irmão Alexandre França também. Um abraço a Protelin, que é uma das patrocinadoras aqui do Simplesmente Igreja. Deus abençoe vocês poderosamente. Um abraço à nossa querida irmã Luzia. Tá bom? Um abraço à nossa querida irmã Danusa, mandou aqui, ó, Danusa, glória a Deus pela tua vida, minha amiga. Minha amiga. Nossa querida também aqui, diaconisa Valéria Rodrigues, Deus abençoe. O Gustavo, a Val me lembrou do Gustavo, meu Deus do céu, misericórdia. É a idade, tá, gente? Não liga irmão. Não. Mas vamos lá, Tati, deixa eu correr aqui. Ó, e vamos lá, trabalho, depois eu vou trazer você aqui novamente pra gente falar sobre isso. Eu acredito que um caminho de cura também, Tati, um caminho de mudança também, seja o autocuidado. Porque acho que a pessoa nesse processo, ela também não consegue nem se ver no espelho, se encarar, porque é uma verdade que ela não quer encarar. Sim. É uma verdade que ela não quer encarar. É verdade. E aí agora você, como serva de Deus, como líder de mulheres, tá bom? Hoje tá aí trabalhando na liderança, tá vendo? Onde a filha chora e a mãe não vê, tá aí trabalhando com liderança. Mas, Tati, vamos lá. Você, como maquiadora, como cabeleireira, você trabalha com essa área, né? Da skincare, do cuidado, né, do hairstyle, do cuidado. É um bom caminho para essa mulher, para essa serva de Deus que te ouve, para essa mãe, para essa filha, também começar essa mudança, encarando essas lutas e tomando novamente a rédea da coisa em Cristo e passar a se cuidar novamente. Eu posso estar falando besteira, mas eu acredito que é muito importante, Tati, esse caminho. Sim. Para quem não sabe, eu sou formada em estética e cosmética e pós-graduada também, então eu atuei. Comecei como maquiadora, na verdade. A minha mãe tinha salão de beleza, Pastor William, e durante muitos anos, eu acho que foram 45 anos, se não me engano, de salão. Então eu cresci vendo a minha mãe trabalhar com mulheres, com beleza, com autocuidado, né? Então eu comecei a me apaixonar por aquilo, mas a maquiagem foi o que brilhava os meus olhos, né? Por quê? Porque quando eu maquiava uma pessoa, ela sentava na cadeira e ela se olhava no espelho, ela estava totalmente transformada. Então quando eu vi aquele sorriso, meu Deus, você me transformou, eu tô linda, eu tô mais linda e tal. Aquilo era tão satisfatório, era uma alegria pro meu coração que esse amor só foi crescendo. E eu comecei na maquiagem, eu tinha 10 anos de idade. Então eu era pequenininha, eu lembro que na época até trabalhava com as coisas da minha mãe, né? A minha mãe me incentivou muito a seguir por essa área, por esse ramo, e eu sempre fui muito apaixonada, mas eu gostava mesmo era de maquiagem, né? O cabelo, a estética veio depois, com o passar dos anos. Mas eu acredito muito que seja uma área que auxilia muito nesse processo de levantar essas mulheres, né? Por quê? Porque quando você se olha no espelho e você tá com esses problemas emocionais, que você tá aprisionada ali, você não tem vontade de se cuidar, você não tem vontade de se maquiar. Eu vejo muitas mulheres, inclusive na igreja, que não sabem se maquiar, que às vezes não sabem, uso essa peça de roupa com o quê? Ou como que eu faço para fazer uma composição e tal. E acostuma e vai vivendo aquilo sempre, né? Não busca, assim, porque tá bom assim,
quando tá confortável, a gente não quer sair, porque a mudança, ela gera um desconforto, primeiro, para depois gerar um conforto, um alívio. Então, eu acredito que a gente precisa ousar nessa questão de experimentar. Vou lá, vou fazer uma massagem relaxante para ficar melhor, porque a massagem, inclusive, cientificamente falando, ela é algo que promove bem-estar, promove segurança, e eu lembro que nessa época de tratamento, inclusive terapêutico, eu fazia muita massagem relaxante, foi o que me ajudou, assim, a começar a desmamar o medicamento também, né, em algumas situações. Mas a maquiagem, o cuidado skincare, né, com produtinhos, eu acho que tudo isso vai auxiliar nesse processo de levantar daquele lugar que nós mesmos nos colocamos. Porque quem se coloca lá somos nós. Não é Deus, não são as pessoas, nós nos colocamos, né, muitas vezes. E eu acredito que são alternativas, sim, são estratégias que podem capacitar essas mulheres, podem envolver essas mulheres e devolver a autoestima e o brilho no olhar, no coração e na alma, buscando essas alternativas. Então, para você que se sente assim, que muitas vezes se olha no espelho e se sente feia, busque mudar, busque cortar o cabelo de uma forma diferente, ou pintar uma cor diferente, fazer uma maquiagem, comprar uma maquiagem diferente, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar nesse processo de levantar, de se reerguer. É isso aí. Deixa eu já perguntar aqui pra você. Tati, você aceita vir fazer parte 2 aqui no Simplesmente Igreja? Meu Deus. A gente precisa fazer a parte 2. Você acredita? Falta 5 minutinhos pra gente encerrar. O tempo passa rápido demais. Mas deixa eu te pedir uma coisa. Sim. Olhando na câmera da verdade, deixa uma palavra para essas mulheres de Deus que estão aí nos acompanhando e para esse povo de Deus que está nos acompanhando aí. Gente, eu quero deixar uma palavra, inclusive eu anotei aqui, eu estava em oração e o Senhor colocou no meu coração que Deus, ele não ignora a nossa dor emocional. Você pode até pensar, Deus não está me ouvindo, Deus não está me vendo, Deus quer que eu passe por isso, e não é verdade, né? Eu acredito que, como a gente falou, a gente precisa conhecer a verdade que é Jesus Cristo, e Jesus, ele é o único caminho. O único caminho, é a única alternativa que nós temos para nos reerguermos, para confiar única e exclusivamente. Quando nós aceitamos Jesus, nós deixamos a nossa vida, nós confiamos a Ele como único e suficiente Salvador, né, da nossa vida. Então, nós precisamos trazer isso à memória, voltar ao primeiro amor, entender que é Ele que sustenta a nossa vida. Muitas vezes nós estamos no culto e nós entregamos a nossa vida para Jesus. Senhor, toma as rédeas da minha vida, toma conta de todas as situações, da minha saúde emocional, física, dos meus, da minha família. E no passar dos dias, nessa caminhada, nós nos esquecemos. Então, que o Senhor traga ao seu coração nesse dia as promessas que você também fez a Deus, que você pediu: Senhor, me sustenta, Senhor, me dá graça para que eu possa vencer mais um dia, que você se fortaleça e que você entenda de uma vez por todas que Jesus é o caminho, Jesus pode salvar, Jesus pode transformar e Jesus pode curar, mas também depende de nós aceitar essa liberdade, essa libertação dessa prisão, dessa dor emocional, do que nos aprisiona. Em Cristo Jesus, nós podemos tudo. Fique com essa palavra, que Deus abençoe, em nome de Jesus. É isso aí. Gostou, Tati, de ter vindo participar? Gostei. Até fiquei tranquila. É bom, viu? Né? A gente fica preocupado, mas depois que a gente prova... Meu Deus, nem parece que já falei aqui um tempão, né? É igual doce. Depois que a gente prova, e só nutricionista para fazer a gente parar de comer doce. Gente, a hashtag de hoje, para você colocar na sua rede social, vai ser Jesus faz tudo novo. Tá bom? Então você vai colocar no seu Instagram, faz um print da live de hoje aí, tá certo? E aí a hashtag de hoje vai ser Jesus faz tudo novo. Queridos, estamos chegando ao final de mais um Simplesmente Igreja. Cheiro no coração, agradeço a todos vocês que participaram. Jesus faz tudo novo.
Tati, brigadão de coração por ter vindo. Pastor. Eu que E agradeço. aí a gente tem que marcar um dia para vir fazer aqui com os Quaresma. Vamos. Vamos Deixar mesmo. o Noah na creche e vir aqui fazer com os Quaresmas, com a família Quaresma, trazer Amém. você e o Arnaldo aqui, o Águia. Agora você O já Águia. sabe por que é o Agora Águia. eu tô entendendo. Tá bom? Por que é o Águia? Um cheiro no coração. Pastora Selma colocou aqui, ó. O pessoal já colocou aqui, ó. Queremos parte 2. Tati, Ai, amém. querida, lindíssima. Glória a Bispo Deus. Alberto, bota essa mulher pra pregar aí, pra contar Meu pro Deus, povo aí Jesus. um pouco desse testemunho maravilhoso que é a vida da nossa querida irmã Tatiele Quaresma. Queridos, cheiro no coração, nós vamos orar ao Senhor agora. Muito obrigado, Tati. Obrigado, Arnaldo, por ter liberado aí a varoa. Ficou com o Noah aí na parte da manhã para levar para creche, correr atrás para liberar a varoa aqui, mas ela vai agora passear conosco ainda, junto comigo com a pastora Selma. A gente entrega ela mais tarde para você, mas é bênção de Deus. Vamos querer a parte 2, tá bom, Tati? Amém. E vai ser bênção. E você, minha irmã, que ouviu esse testemunho, você que também está assistindo aí através dos cortes, sabe de uma coisa: Jesus faz tudo novo. Glória a Deus. Pai, no nome de teu filho Jesus, oramos ao Senhor e pedimos a ti. Visita cada lar, cada família, Senhor, que participou nessa manhã e daqueles também que vão assistir essa live através, Senhor, dos aplicativos da emissora, através do YouTube. Senhor, abençoa de uma maneira especial. Visita. Senhor, muitas vezes a dor, Senhor, parece ser tão, Deus, parece ser tão forte, que parece que não vai ter saída e nem mudança. Mas nós estamos aqui falando daquele Cristo, daquele Senhor que faz a mudança, que faz tudo novo. Então visita com poder esta casa, esta família. Para a glória do teu nome nós oramos. Queremos que a tua bênção está sobre nós, sobre essa emissora, sobre cada programador, ó Deus, sobre cada programação neste lugar. Continua usando com poder e com graça, alcançando e salvando vidas. Para a glória do teu nome. É o que nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, ficamos por aqui. Programa Simplesmente Igreja, toda sexta-feira às 9h.